sequência, para iniciar a mesa, Serviço Social de Desenvolvimento Sustentável, os Objetivos Globais, a Ação Legal, com participação de Raquel Santos Santana e Gilza Caicambi. Convidamos ao palco para essa mediação a Magda Maria de Moura Passos, assistente social, professora no curso de Bacharelado em Serviço Social da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Passos, doutoranda em mestre em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Unesp, Campos de Franca, integrante do Grupo de Estudos em Pesquisa Marxistas, o GPEM, e do Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente, Desenvolvimento e Crise do Capital, GCRIS. Representante regional discente de pós-graduação, suplente da BPESUM, Unidade 2. Passo a palavra ao senhor Acho que não está ali. Oi, boa tarde a todas, todos e todos que estão aqui presentes, né? Estou muito grata pelo convite, por poder participar da mediação de uma mesa tão incrível, com mulheres tão potentes como a Raquel e a Gilza, né? Hoje a mesa será sobre serviço social e desenvolvimento sustentável dos Objetivos Globais da Ação Local, e eu gostaria de convidar para vir aqui a professora Raquel Santos Santana, que é doutora e livre docente em Serviço Social, professora adjunta da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Franca, a Unesp, leciona Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social, pesquisadora do tema Questão Agrária e Serviço Social, membro do Grupo de Estudo Meio Ambiente, Desenvolvimento e Crise do Capital, cadastrado junto ao CNPq, e vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Marxistas, o GPEM, e do Núcleo Agrário Terra e Raiz, que é o NATRA, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Autora de livros, capítulos de livros e artigos sobre questão agrária e ambiental e fundamentos do serviço social. Também gostaria de convidar para subir aqui conosco a Gilza Caicambi, pertence à terra indígena São Jerônimo, é mãe de 3 meninas, graduada, mestra e doutoranda em Serviço Social pela UEL, é uma mulher semente em movimento, está como assistente social no SEBEC da UEL, representante da Arteim da UEL, e integrante da Articulação Brasileira de Serviço Social e Povos Indígenas. Bom, gente, antes de mais nada, né, gostaria de fazer a minha audiodescrição, peço desculpas por não ter feito anteriormente. Eu sou uma mulher de estatura alta, uma mulher negra, de pele clara ou parda, do cabelo cacheado. Estou vestindo um vestido preto, com um blazer preto por cima e utilizando óculos também, na cor marrom. E assim que eu passar a fala para vocês, eu peço que vocês também façam a audiodescrição, tá bom? Então, como eu já falei, nós vamos iniciar agora a mesa Serviço Social e Desenvolvimento Sustentável dos Objetivos Globais à Ação Local, a partir aqui da professora Raquel Santana. Oi? Boa tarde a todas, todos, todes. Cumprimento a todos os participantes do evento, cumprimento aos meus colegas aqui de mesa, ao nosso colega aí que está no trabalho com as Libras. E queria dizer que é um prazer estar aqui, especialmente
na cidade onde tem, no município, né, que tem o campus da Unesp, do qual eu componho, aí eu faço parte do curso de serviço social, comentar os organizadores desse evento, eu sei o esforço que é fazer o evento, o trabalho que dá, então, parabéns a vocês pela iniciativa, fico muito feliz de poder estar contribuindo, trazendo algumas reflexões. Acho que a gente precisaria ter espaço para dialogar. Talvez até ter menos mesa no próximo evento, mas que possamos dialogar. Eu acho que é muito importante, fica aqui essa sugestão para um próximo evento, porque eu tenho certeza que seria também muito interessante poder trocar um pouco com vocês a respeito dessa temática. Eu começo com uma frase, com a frase do Ailton Krenak, para falar sobre o desenvolvimento sustentável. Ele diz assim: refletir sobre o mito da sustentabilidade inventado pelas corporações é justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Eu começo com essa frase porque acho que é muito importante a gente pensar o que é esse desenvolvimento sustentável tão propagado por aí. Existe desenvolvimento sustentável? Eu diria para vocês, existe desenvolvimento sustentável, mas não na sociedade do capital. Os povos indígenas, os povos tradicionais e muitos outros segmentos populacionais têm uma relação harmoniosa e de desenvolvimento constante com a natureza, mas na sociedade do capital não existe sustentabilidade nem desenvolvimento sustentável. Essa é a tese da qual o Serviço Social Brasileiro, inclusive, parte. E é importante que eu falo em nome daqueles que pesquisam nessa área, porque eu participo do grupo temático de pesquisa da BEPS e é esse o nosso entendimento. Então, não é o entendimento simplesmente de uma pesquisadora. Pois bem, esse discurso da sustentabilidade, ele é um discurso construído pelo capital, construído pelas grandes corporações, para tentar arranjar uma solução dentro da ordem para isso que eles chamam das dificuldades do desenvolvimento, mas que no fundo é para algo muito simples. Nós estamos destruindo o planeta. Nós estamos numa situação de caos planetário. E o discurso do desenvolvimento sustentável do capital vem para tentar achar uma solução dentro da ordem. Dentro da ordem. Dentro dessa mesma ordem social. Esta é a grande questão sobre a qual eu vou me debruçar e depois tentar entender um pouquinho a relação disso com o serviço social. Porque não se trata apenas de que a gente vivencia nesse momento um processo de emergência climática. Isso é muito grave, nós já aquecemos 1,5 ponto o planeta. Mas não é só isso, nós estamos destruindo a biosfera, nós estamos salinizando os mares, nós estamos acabando com a biodiversidade do planeta, estamos destruindo os biomas inteiros. Só o ano passado, no Brasil, nós botamos para queimar 11% do cerrado brasileiro. E lá também estiveram para morrer todas as criaturas que viviam por lá. Os bichinhos, as aves, tudo. Então, nós não estamos falando de algo pequeno. Nós estamos falando daquilo que um conjunto de cientistas dizem como estamos construindo um planeta não seguro para viver. E eu digo a vocês, milhares de pessoas já estão nesse planeta inseguro para viver. Neste momento. Mesmo que todos não estejam, já tem segmentos populacionais que estão neste lugar. E eu poderia citar muitos fenômenos sociais, ambientais, mas isso é só dar um Google no Map Biomas, olhar lá o relatório síntese. E eu falo do Map Bioma, pode ser o relatório síntese do IPCC, que é produzido pela própria ONU.
Deem uma olhada naquele relatório. O próprio relatório técnico evidencia o que a ONU não reconhece quando busca uma solução dentro da ordem. Não estamos conseguindo cumprir nenhum dos acordos em função do clima. Não estamos. Pense um pouquinho, no Brasil, ainda que o ano passado tenha diminuído 30% o desmatamento, nós desmatamos de 2019 até 2024 mais de 10 milhões de hectares. 10 milhões de hectares. Isso significa mais de 4 mil hectares por dia. Então, nós não estamos falando de pouca coisa. E ainda acrescento, não vou ficar enumerando muitos outros fenômenos, porque aqui o tempo é muito curto. Lá em São Paulo, eu fiquei enumerando, não deu tempo de eu chegar quase no serviço social. Então, eu vou tentar me apressar um pouquinho aqui. Mas gostaria de dizer que não é só um caos do ponto de vista ambiental, é um caos que envolve a vida humana sobre o planeta. As nossas relações também estão num nível de precarização e assimetria entre aquilo que eu chamaria assim, de ricos e pobres, que já também não permite que as pessoas tenham segurança vivendo neste país, ou nesse planeta. Porque não é só no Brasil, é no Brasil também, mas não é só no Brasil. Então, olha, o desemprego, a precarização e intensificação do trabalho tem levado ao adoecimento em massa da população. E isto é um fenômeno que se atribui a um suposto desenvolvimento tecnológico, quando, na realidade, é simplesmente mais uma forma do capital buscar lucros, buscar formas de fazer com que ele recupere os lucros no momento em que os lucros estão em descenso. Ora, eu poderia citar muitas outras coisas. Tem populações inteiras morrendo de fome, morrendo em função... Aliás, tem um dado do próprio IPCC da ONU, aquele relatório da ONU, que ele diz assim, olha, as populações em situações mais de maior vulnerabilidade social, econômica, política, elas têm 15 vezes mais chance de morrer em cheias, em enchentes, em secas, em momentos de dificuldade climática. Isso tem nome. Isso chama racismo ambiental. Está descrito, não tem esse nome lá no relatório, mas ainda diz assim, exatamente quem menos contribuiu para que o clima mudasse tanto serão aqueles que serão absurdamente afetados. Pensem um pouco no nível de impacto que tem sobre populações tradicionais que dependem desse equilíbrio da natureza para viver. Então, nós destruímos as condições de vida de milhares de pessoas. Por falta de água, com água contaminada, por desmatamento. Cada vez mais o agronegócio e as atividades mineradoras avançam sobre os territórios das comunidades tradicionais, das populações indígenas. A Mabel está comigo também, estou vendo Maria, também está num projeto que o professor Frederico coordena. E a gente tem acompanhado isso um pouco. Às vezes, quando chega um projeto minerador numa determinada área, tem 10 comunidades quilombolas. Elas são simplesmente expulsas daquele território. Ou se ficam, pode ser a qualquer momento engolidas pelas lamas das represas de rejeito que podem romper a qualquer momento. Você vive a vida inteira num lugar, de repente constrói uma gigantesca represa de rejeito e te avisam. Você tem, depois, 1 minuto para correr daqui, se estourar, se romper a barragem. Então, nós não estamos falando de um planeta não seguro no futuro. Nós estamos falando de um planeta não seguro agora, para milhares de pessoas. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ora, e é preciso que a gente entenda, inclusive, que esse caos que se constrói e que atinge diferente, de maneira impacta diferente, diferentes segmentos sociais, ele não é fruto daquilo
que os meios de comunicação de massa e que muitas vezes os projetos de educação ambiental querem que a gente acredite. Esse caos planetário não é porque você escovou o dente com a torneira aberta. Não é porque você jogou papel no chão. Ainda que você não deva jogar papel no chão e nem escovar o dente com a torneira aberta. Mas não é essa a questão. A dimensão individual, ela não pode se dar desconectada dos grandes fenômenos que estão desencadeando o caos planetário. Não adianta a gente atribuir responsabilidade individual para um sistema sociometabólico, como dizia aí do Mesaros, que ele é, por excelência, destrutivo. Ora, se nós pensarmos, por que ele... Vamos pensar um pouquinho por que o capital não aceita freio, não aceita limite. Porque se você vai fazer um desenvolvimento sustentável, você tem que ter limite para a ação do capital. E ele não aceita. Por que não aceita? Quem quiser ler o livro 1 do Capital vai entender direitinho porque que a lógica do capital ela é a busca incessante do lucro. Basta ver que desde a Revolução Industrial até agora, o planeta que vinha se mantendo até então estável em temperatura, desde a Revolução Industrial para cá, já aumentou 1,5 ponto. Então, nós estamos, a partir da combustão de combustíveis fósseis, nós estamos degradando o planeta. Só que nós não somos os... Assim, não dá para dizer que todos nós temos a mesma responsabilidade nesse processo. Existe uma forma de condução da atividade produtiva hegemonizada pelo capital que, ao separar a pessoa que produz dos meios e do produto do seu trabalho, constrói uma outra forma de produzir em sociedade cuja lógica predominante é a busca do lucro. O capital se movimenta a partir da busca do lucro. E este fenômeno não tem como ser eliminado, a não ser se eliminar a estrutura do capital. E neste momento a gente vivencia ainda uma situação de maior gravidade, porque nós estamos num momento de crise estrutural do capital. Uma crise estrutural, não é uma crise cíclica, que ele vai lá, caiu a taxa de juros, ele consegue levantar de novo. Não consegue levantar há muitos anos, desde o final do século passado. Então, o que acontece? O capital, na busca desses maiores lucros, ele vai acentuar a exploração da classe trabalhadora. Ora, o que nós estamos vivenciando hoje? Gente, não sei se quem trabalhava 18 horas lá na Revolução Industrial está muito diferente de nós que trabalhamos hoje também sem limite pelo WhatsApp, pelo computador. A gente não pode nem nas férias dizer que não vai responder quando a questão é urgente. E agora parece que tudo ficou urgente. Tudo ficou urgente. Né? Eu estava outro dia vendo uma empresa que como é que ela contrata os seus executivos? A cada 6 meses faz avaliação e o que ficou em 6º lugar é demitido. Então você fica o tempo todo sendo avaliado e se você for o 6º, você é demitido. Se isso não enlouquecer, o que enlouquece? Estou falando do alto executivo. Imagina o chão de fábrica como é que está. O chão de fábrica está desempregado, trabalhando como PJ, sem nenhuma segurança no trabalho. E isto não afeta também dentro de uma sociedade a todos igualmente. Quem serão as maiores vítimas desse processo destrutivo do capital? No Brasil, um país estruturalmente racista, que nunca teve política reparatória, serão os negros, principalmente mulheres negras, as principais vítimas do capital. E isto é decorrência de opções políticas. As questões não podem ser particularizadas no âmbito individual. Mas daí isso daria também, só isso daria uma boa discussão aqui entre nós. Mas o capital, além de precarizar mais a nossa vida, nos escravizar e nos adoecer, ela tem uma outra, assim, ela vai avançar sobre as políticas sociais. Vejam o tanto de terceirizações, vejam o que foram os grandes conglomerados da educação para o serviço social tempos atrás, e os cursos, inclusive à distância, pensados numa perspectiva mercadológica. E a outra área que o capital vai investir vai ser sobre a natureza. Tanto para a extração de minérios, hoje essenciais, fundamentais
fundamentais para os desenvolvimentos tecnológicos, para a guerra, inclusive, né? Para toda a estratégia de poder hoje passa por ter minério e não ter minério. As terras raras estão aí, não é à toa que o Trump está enlouquecido, né? Mas isso também daria outra conversa boa, né? O capital ele vai se apropriando da natureza de uma maneira que vai fazer, ou mesmo como ativo financeiro, ou com o agronegócio. O que acontece com o Brasil? O Brasil hoje ele vai se especializar como, na divisão internacional do trabalho, como produtor de commodities primárias. Então, nós vamos produzir meia dúzia de produto em larga escala, utilizando agrotóxico, máquinas pesadas que compactam o solo, que esses agrotóxicos contaminam não só a terra, mas o ar, mas contaminam também a nossa comida, contaminam também a nossa água. E tem um dado que, antes do governo Bolsonaro, que dizia que se a gente tomasse, num único dia, todo o veneno que a gente ingere com a nossa alimentação, nesse dia tomaríamos 5 litros. Hoje, o dado já indica 8 litros de veneno, se tomássemos tudo num dia. O que significa isso? A sociedade do capital, ao fazer da nossa comida mercadoria, ela nos envenena e produz uma outra coisa que ajuda a dar lucro. A tentativa de cura do câncer em massa que teremos. Que já tem. Porque se der, todo mundo, quem é que não tem uma pessoa da família, às vezes até jovem, que já teve câncer? Isso é uma produção em massa do câncer. Isso é em massa. E isso não pode ser discutido. Percebe? A ideologia do capital é muito forte. Vai você não jogar papel na rua para evitar o caos planetário. E você vai ver quanto se usa de água para exportar carne, para exportar soja, para exportar... E a quantidade de rejeito para tirar 1 grama de ouro. São estes elementos que são fundamentais para a gente pensar o caos que nós vivenciamos hoje em termos de realidade social. Realidade planetária, de uma maneira geral, né? Se a gente pensar quanto tempo eu tenho? Só para ver se já está na hora de eu falar do serviço social. Não dá tempo de eu falar mais uma coisinha aqui, né? Se a gente pensar que, do ponto de vista da construção teórica que nós temos, das disputas ideológicas que a gente tem nessa área, você já tem um grupo de cientistas que só estudando o clima diz, olha, o caos é inevitável. Aí se faz os acordos, fazem diversos acordos internacionais que depois vocês vão constatar na COP30 em breve, que serão todos descumpridos, como vem sendo descumprido o anterior e o anterior. Por quê? Porque essa sustentabilidade, no momento de crise do capital, não vai acontecer. Pelo contrário, o capital se torna mais destrutivo ainda. Gente, pense um pouquinho. A guerra ela está sendo produzida para manter o lucro do capital. É cruel a gente pensar nisso, mas é sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que nós estamos falando. De genocídio da população de Gaza, mas com lucro para as empresas que produzem uma mercadoria maravilhosa para eles. Porque ao ser consumida, já tem imediatamente, precisa de outra, você repor de uma maneira muito rápida e altamente lucrativa. Altamente lucrativa. Pois bem, mas se a gente for pensar que dentro da ordem do capital não existe sustentabilidade, a gente pode dizer assim, olha, não é verdade que não existe possibilidade para o ser humano viver sobre o planeta e torná-lo seguro. Nós já estamos num ponto, segundo os cientistas, um ponto de não retorno. Mas não é verdade que a gente não pode construir um outro modo de vida. Agora, o que não dá é para construir um outro modo de vida mantendo a mesma estrutura e que não aceita ser freada e fica o tempo todo em busca do lucro.
Pensa um pouquinho, o que significa obsolescência programada das mercadorias? O que é essa destruição, o lixo que a gente produz? E isso não é e você individualmente, isso é uma construção social. Né? E alguns segmentos, evidentemente, vão vivenciar isso de uma maneira muito mais intensa. O que acontece? No serviço social, nós temos menos... Porque o serviço social brasileiro, todo mundo sabe, a maior parte da assistente social, né? Então sabe que há mais de 40 anos a gente vem lutando para manter uma perspectiva crítica, defensora dos direitos humanos, defensora da crítica, com uma crítica ferrenha à sociedade do capital. Então nós temos bastante acúmulo, mas não é verdade que temos o mesmo acúmulo em todas as áreas. Se você pegar, por exemplo, o acúmulo do serviço social no debate sobre questão ambiental, ele é menor do que, por exemplo, na área de política social. Né? Se você pegar um assistente social, e eu até disse isso em São Paulo, vou dizer aqui também com um pouco de otimismo, a gente vai dizer que todo assistente social defende a política de assistência social como direito. Não como caridade, não como benesse, não como favor. Isso está mais consolidado na profissão. Que a gente defende o direito da pessoa de ter acesso à assistência social. Agora, quando a gente vai para o debate sobre a questão ambiental, esse acúmulo ele não é tão amplo. É lógico, tem até já teses que demonstram isso. Do ponto de vista da produção teórica, nós temos um acúmulo importante, eu vou falar um pouco a respeito dele. Mas se você pensar em termos daquilo que é mais geral nessa categoria, entender a questão social, a questão ambiental, como uma particularidade da questão social, já não é algo tão comum. Assim, aliás, a Josiane tem um artigo com dois outros companheiros que até vai dizer assim, olha, a gente tem que entender não só a questão social e a questão ambiental, como juntar essas duas temáticas ao racismo ambiental. Porque aí é que a gente vai ter a perspectiva de totalidade para... Já? Ela falou que tinha 9 minutos, agora disse que eu já tenho só 5. É que o tempo voa. Mas... no serviço social, ainda que a gente tenha essa dificuldade, nós temos produção teórica que nos permite entender. Isso não está tão espraiado, eu diria assim. Mas nós temos acúmulo teórico. Vou citar o livro da Maria das Graças e Silva. Chama Serviço Social e Questão Ambiental, Desafio Ético ao Serviço Social, alguma coisa assim. Serviço Social e Questão Ambiental, um desafio ético ao serviço social. O seu também. A semana que vem nós vamos fazer o lançamento do nosso livro aqui no SESC, eu com a Maria das Graças e Silva e outra Maria das Graças, porque uma só era pouco, nós arranjamos duas para lançar o livro juntas, né? Pois bem, mas a Maria da Graça, ela vira a chave no debate sobre sustentabilidade. O que ela vai dizer? Ao lançar esse livro, ela vai dizer assim, não existe possibilidade de ter desenvolvimento sustentável no Brasil, na ordem do capital. E vai mostrar, e vai provar como, está aqui o que a ONU resolve, por que resolve, como é que age. Então, ela vira a chave. Nós temos acúmulo crítico no âmbito do serviço social para pensar, para fazer a crítica do desenvolvimento sustentável. É só ler o livro da Maria das Graças, você nunca mais vai ter dúvida. Aí depois você lê o artigo da Jos, lê outros materiais e vai conectando isso com o racismo ambiental. Mas eu queria dizer, quando a gente está no trabalho profissional, muitas vezes o assistente social está vinculado a projetos muito tradicionais de educação ambiental. Nesses projetos de educação ambiental, a ênfase é as soluções individualizantes. De cada um tomar consciência, de ninguém deteriorar o meio, que esse conjunto de consciências individuais formariam uma perspectiva do coletivo. Essa é uma perspectiva positivista, que não tem nada a ver com o serviço social, que acredita na realidade como dialética, movente. Ora, o serviço social, tem algum problema ele estar vinculado a esses projetos de educação ambiental? Não, nós estamos vinculados a projetos que são institucionais.
Não somos nós que determinamos nem como é a política de assistência social, nem como é a política de saúde, nem como é a política ambiental e nem como são definidos os projetos, muitas vezes, de educação ambiental existentes. Então, a crítica a estes projetos ela é necessária. Eu vou até chegar, se der tempo, rapidinho a eles. Mas nós também temos um vínculo direto com a questão ambiental ao atuar nas refrações mais cruéis dessa questão ambiental, nos atingidos pelas secas, nos atingidos pela lama, nos atingidos pelas enchentes, naqueles que ficam sem casa, sem abrigo, e mediados, via de regra, pela política de assistência ou de saúde. Muitas vezes com um cunho que reproduz o racismo ambiental. Então, nós temos que construir este acúmulo teórico, metodológico e ético-político para não é deixar de trabalhar nesses locais, mas problematizar a direção ideopolítica que estes projetos assumem. Já na década de 90, Marilda Yamamoto já nos dizia: projeto institucional, objetivo de política é uma coisa, projeto profissional é outra coisa. Não, tudo bem, quem te contrata vai trabalhar com as ODS, as famosas ODS, desde 2015 até projeto de extensão na Unesp tem ODS, né? Quem é contra a igualdade de gênero da ONU? Né? Ninguém é contra, a gente não é contra o zona central, a gente não é contra a igualdade de gênero, não é contra nada. Só que a gente sabe que por aquele caminho não se chega. Não é cada um cuidando da ação local que o global vai se resolver. Não vai. A gente tem que mexer nestes mecanismos que estão provocando o caos global. E isso o serviço social pode fazer na política de assistência, esse tensionamento da direção, ele pode fazer na política de assistência social, quando vai atuar junto aos atingidos por barragens, atingidos pelas chuvas. Ele pode fazer nos projetos de educação ambiental, ele pode fazer isso trabalhando com a população numa outra perspectiva, que ao invés de ir para a culpabilização individual e para discutir os macro problemas estruturais que esta forma de viver tem nos colocado. E são coisas que não são difíceis da gente fazer. Eu sempre cito esse exemplo, que eu acho ele muito ilustrativo. Se querem que a gente discuta empreendedorismo, chame um assentado para ver como a reforma agrária da terra trabalha liberdade para a pessoa. Se você quer discutir preservação ambiental, tem uma comunidade indígena no seu território, chame esse pessoal para falar, para você aprender um pouquinho, para ouvir uma outra lógica. Né? Trazer os sujeitos coletivos que lutam, que se organizam, nós estamos falando de população em situação de rua, vamos chamar o movimento da população em situação de rua para falar a respeito das suas pautas. E acho que essas questões são importantes para quem quer defender o nosso projeto profissional. E na área ambiental, a defesa do nosso projeto profissional na área ambiental passa pela crítica ao conceito de desenvolvimento sustentável, passa pela crítica à sociedade do capital, passa pela crítica ao agronegócio, passa pela crítica às atividades mineradoras que não trazem desenvolvimento, coisa nenhuma, trazem desenvolvimento lá para as suas empresas e não para nós que estamos aqui em territórios minerados. É para a gente pensar o nosso projeto profissional e discutir questão ambiental, significa que a gente vai fazer a defesa dos povos tradicionais, dos povos originários, a gente vai denunciar o racismo ambiental, trabalhar com justiça ambiental, lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, lutar para que todos possam ter um planeta seguro e não apenas quem detém a riqueza deste mundo, não é nem só deste país. Acho que era isso. Meu tempo já acabou? Já acabou. Sim. Então era isso. Muito obrigada e desculpa se me alonguei um pouquinho. Obrigada. Bom, muito
bom. Queria agradecer a professora Raquel pelas excelentes contribuições, né, na crítica ao desenvolvimento sustentável, no capital, para a gente pensar que essas perspectivas individualizantes, elas vêm justamente com esse propósito da contradição, para nos confundir, né, e como que a gente precisa enfrentar tudo isso para traçar estratégias coletivas de lutas e resistências, né, que é o que bem a professora Raquel traz aqui no final da sua fala, instigando nós a continuarmos em movimentos, em lutas e traçando aí todas essas reflexões críticas, até trazendo uma fala do Davi Copenau, né, para a gente pensar que a gente cuida do universo para que o céu ele não caia outra vez, né? E ele não vai cair outra vez se a gente lutar, resistir, enfrentar tudo isso. Agora eu vou passar a palavra para a Gilza e a gente continua a nossa conversa. Boa tarde a todas, todos e todes. Gostaria de começar fazendo minha audiodescrição. Sou uma mulher indígena do povo Caingangue, tenho cabelo cacheado, curto pouco para baixo da orelha, estou usando uma blusa vermelha, uma calça verde, uma sandália preta. Também está compondo o meu vestuário com biojoias indígenas do povo Guarani, um colar Guarani, um brinco Guarani, uma pulseira. Também gostaria de começar agradecendo. Sempre gosto de agradecer os espaços que me acolhem, que me chamam, né, para conversar sobre o povo indígena, sobre o povo Caingangue, porque eu falo a partir do meu povo. Sou Caingangue, então falo enquanto mulher Caingangue. E agora fiquei pensando, né, eu fiz uma fala lá em São Paulo, e era outro tema, né, da mesa, e daí agora fiquei pensando, o que eu vou falar sobre isso, né, porque não é o meu objeto de pesquisa, não pesquiso sobre sustentabilidade, e aí vou falar enquanto mulher Caingangue, vou falar desde quando eu nasci até chegar aqui, bem resumidamente, porque eu acho que isso já foi explorado. A professora, nossa, fez, né, uma explanação muito boa, assim, teórica, né, de como que o serviço social e a sustentabilidade são diversos, né, e assim, são distintos, né, não estão na mesma caminhada. Aí eu vou trazer, então, o meu lugar de fala. Então, eu venho de uma comunidade indígena, terra indígena São Jerônimo, né, foi assim que foi me apresentado. Por que eu sempre coloco a terra indígena São Jerônimo? Porque é o lugar que eu nasci e me criei, e é uma terra indígena demarcada. Então, quando eu nasci nessa terra indígena, ela já era demarcada. Eu nunca precisei sair desse lugar, ir para a beira de uma estrada, ficar debaixo de uma lona, para lutar por terra. Porque eu nasci num território demarcado. Nesse território, tem várias cachoeiras, vários rios, várias árvores frutíferas, várias pessoas boas, pessoas ruins também tem, porque a gente é Caingangue, né? Nós Caingangue, os Guarani, o Xitá, o Xacriabá, é ser humano, né? Então, quando fala dos povos indígenas, a sociedade não indígena, ela romantiza muito a gente e traz uma perspectiva muito romantizada mesmo. E agora está muito evidente os povos indígenas, né? Até pela COP30. Então, a gente está num protagonismo, assim, no Brasil principalmente, né, altíssimo. Eu tenho um amigo, o Choclen, que ele diz assim: e se a gente não cuidasse do planeta? Né? Os povos indígenas são 0,3% da população do Brasil, e essa população faz o cuidado e
o cuidado da biodiversidade desse planeta, mais de 81% desse cuidado são feitos por essas populações indígenas, né? E então, se a gente não cuidasse desse lugar que a gente mora, o que ia acontecer hoje com a gente? Vocês iam acabar de nos exterminar? Porque parece que a gente é importante agora porque a gente cuida desse planeta. Porque se a gente não cuidasse do planeta, a gente também não era importante. Então, os povos indígenas, eles estão muito em alta nesse momento, porque a gente vem falando desse cuidado e dessa urgência de cuidado. E se a gente não cuidar, vai acabar, como a professora falou, né? Não vai ter uma vida segura nesse lugar. E essa vida segura, ela só está tendo porque nós, povos indígenas, estamos cuidando dele. Então, quando eu falo que eu venho de um lugar demarcado, isso me assegura a ser uma criança que pôde desfrutar de todos esses lugares que eu falei, esse rio, essa cachoeira, essa árvore. No entanto, eu tenho indígenas no Paraná, que é o estado que eu venho, que, principalmente no oeste do Paraná, que em 2025, ainda hoje, agora, estão na beira da BR, sendo decapitados, colocados sua cabeça numa estaca, na beira da estrada, por conta da questão fundiária. Então, é muito violento, né, ser indígena nesse lugar. E, ao mesmo tempo, não deveria ser, porque a gente fala que o Brasil é território indígena, né? Pindorama, né? Nem era Brasil. Então, como que... Aí hoje foi falado um monte de... A minha colega Elaine disse de quando os colonizadores chegaram, né? Da lei de terras, né? De quando eles chegaram, tinha uma casa alegre. Para ter essa casa alegre, eles mataram um monte dos meus parentes. Para ter essa casa alegre, mais de 1.000 povos indígenas foram exterminados. Então, quando os colonizadores chegaram aqui, eram aproximadamente, segundo o Krenak, 8 milhões de indígenas. Hoje, no último censo, agora de 2022, contabilizavam 1,5 milhão de indígenas, um aumento já diante do último, que era de 2010. Hoje eu vi me mandaram no nosso grupo de serviço social e povos indígenas, que saiu o censo do número de povos indígenas no Brasil, um aumento. Então, lá em São Paulo eu falei que nós éramos, no Brasil, 305 povos indígenas. Né? Hoje, no censo de 2002, houve um aumento, então foi para 391 povos indígenas. Mais de 292 línguas faladas. Só que eu tenho que falar em português. Tem algum parente aí? Eu sou a única indígena que, infelizmente, ou não infelizmente, mas que felizmente está aqui falando com vocês, mas assim, num lugar solitário, porque é o que a professora falou, são esses povos, são essas comunidades que estão buscando cuidado com o planeta. E aí a gente não dialoga com eles. As áreas de conhecimento não dialogam com esses povos indígenas. Então, quando eu saio da minha comunidade, lá em 2006, para entrar na universidade, não sabia nada do que era universidade, não sabia nada do que era sociedade não indígena, morava lá na minha comunidade, nadava toda tarde, tinha um rio, remava todo dia de manhã para ver a rede, para pegar os meus peixes, fazia as minhas trocas, buscava as frutas com os meus parentes, com meus primos, com as minhas primas, vivia essa vida. Aí, passei no vestibular, né, no Paraná tem uma política específica de ingresso de estudantes indígenas, entrei na universidade também nesse objetivo de melhorar a minha comunidade indígena, que por mais que fosse uma comunidade demarcada, tivesse esses rios, né, ainda a gente lutava pela subsistência.
E a subsistência, ela é milho para nós, milho, mandioca, caça, uma bandinha de tatu, uma banda de coati, uma banda de cateto. A nossa subsistência é essa, ter a nossa garantia de viver do nosso próprio modo de vida. Então, tinha o chefe do posto da FUNAI, ele chegava lá e falava assim para minha mãe: "Ei, Mariona, esse terreiro tudo sujo, por que você não manda limpar, vocês não limpam, e planta aí, faz uma horta, planta cebolinha, tomate." Aí ela fala, eu lembro assim dessa fala, ela falou assim: "Ó, Gilmar era o nome dele, ó, Gilmar, se eu mandar limpar aí o meu quintal, que você está falando que está tudo sujo, cheio de mato, e plantar essa cebolinha que você está falando para mim plantar, eu não vou comer, porque eu não como cebolinha, eu não como tomate. Eu como moro, eu como paraguatá, e está tudo aqui. Isso aí que você está falando que é mato, é a comida que eu como. Então, para você, isso é mato. Para mim, é o meu alimento." Então, é nesse sentido, assim, de que como que nós, enquanto área de conhecimento, enquanto serviço social, já que a gente está falando de serviço social, também dialoga com essas práticas, né, de vida. E como que, lá na ponta, esse servidor, né, esse assistente social, alcança a comunidade indígena. Como que ele alcança esse indígena que está lá na beira da estrada, como eu falei, levando cesta básica pela assistência social. E a cesta básica, ela é arroz, feijão, óleo, leitinho, leite em pó. Aí, mandam isso para a comunidade. O que a comunidade faz com o leite em pó? Demarca o campo para jogar no domingo. Porque a gente não come leite em pó. E aí, o que a política faz? O que o governo faz? Como assim? A gente está dando o melhor para esses índios e eles estão demarcando o campo com leite em pó. Um monte de gente precisando de leite em pó e eles usando leite em pó para demarcar o campo. Aí, ainda assim, a culpa é nossa, né? Ainda assim, a culpa é dessa população, né? Então, como que a gente também pensa a partir disso, sabe? Como que o nosso trabalho vai alcançar esse usuário lá na ponta? Como que a nossa formação vai nos preparar para dar conta de alcançar esse indígena que não come cebolinha, mas que o mato que você vê lá em volta da casa dele é a comida originária dele. Eu falei que eu me apresentei como mulher semente, né? Então, como que nós também, enquanto movimento, a professora falou do movimento, a Elaine falou, né, das pessoas não estarem nesse movimento. Então, como que nós, indígenas, estamos nesse movimento, né, para que as nossas práticas, para que o nosso modo de vida seja alcançado de forma total mesmo, assim, respeitada, sabe? De como que nos respeitam. E aí eu fiquei pensando, assim, como que o assistente social, que nem sabe quantas etnias tem no Brasil, que para ele tudo é índio, vai atender esse indígena que está lá. Que, por exemplo, nós, Caingangue, não comemos óleo de comida. A gente come banha de porco. Banha. Então, fui ganhar minha filha na maternidade, lá em Londrina, tinha uma indígena que não falava português, estava internada lá, tinha feito cesárea, estava internada há algum tempo, e aí eu fui conversar com ela, né? E ela me disse, tô com fome, tô passando fome aqui, porque eu não como essa comida e eles não me arrumaram mais nada para comer. Um assistente social, psicóloga, uma equipe estruturada dentro do hospital que não conseguia alcançar a forma de comida da paciente. Ah, não, aqui todo mundo é igual, todo mundo vai ter que comer essa comida. Então, como que a gente alcança essa mãe que está internada no hospital e não come comida da sociedade não indígena, né? Óleo, por exemplo. E aí o movimento também vem se fortalecendo. Então, em 2019 foi criada a Linga,
a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, na qual eu faço parte, por isso também me coloco enquanto mulher semente, porque esse movimento, né, dessas mulheres nacional, o movimento nacional, ele desde 2009, então ele está tentando trazer todas as mulheres indígenas, desde a base do território, para discutir principalmente sobre violências, mas sobre o nosso modo de estar no mundo, assim, porque esse racismo que a professora falou, esse racismo ambiental, ele tem um CEP, ele tem cor, ele tem gênero, ele já tem tudo certo, isso, assim, né? E geralmente, mais que geralmente, assim, são as mulheres indígenas que são atingidas. Então, são as mulheres indígenas que estão lá na ponta, que dão conta da vida na aldeia. Então, são essas mulheres indígenas que não têm para onde correr, para onde buscar o peixe, para onde buscar uma água limpa. Aí fala assim, as comunidades indígenas têm o direito assegurado pela OIT de ser ouvidas. Então, vai fazer uma barragem, fez uma barragem lá no rio que eu nadava, de Bagi. Fizeram uma barragem e chamaram a comunidade para discutir. Olha, a gente vai fazer uma barragem aqui e a gente vai... E o que vocês acham? Não, a gente não quer. Nós, povos indígenas, nós não queremos a barragem. Não, mas nem vai afetar a terra indígena de vocês diretamente. Não, a gente não quer. No entanto, a barragem aconteceu. Então, eles ouvem sim a gente. Eles vão na comunidade, eles perguntam a gente, eles fazem todo o protocolo. Eles só não respeitam a nossa opinião. Então, como que nós, indígenas, criamos estratégias para fazer esse enfrentamento? Então, saí da minha comunidade. Falei que eu ia falar da minha história, né? Então, saí da minha comunidade lá, vou estudar, vou lá para a UEL estudar. O que é UEL? Não sei. Vou fazer o quê? Também não sei. Ingressei na UEL, me matriculei no curso de Direito. O que é Direito? Vai saber o que é Direito. Vou descobrir. Descobri da pior forma o que era o Direito. Não aguentei ficar no Direito. Não consegui ficar no Direito. Porque lá eu era a índia que tinha que estar na floresta e não na universidade. O que você está fazendo aqui? Você está... Porque até então, até eles não descobrirem que eu era indígena, porque, como eu falei, lá em São Paulo, indígena tem um fenótipo, né? Um único ser, assim, uma única cara. E eles não enxergavam esse fenótipo em mim. Então, eles não sabiam que eu era indígena. A partir do momento que eu falei que eu era caingangue, mestiça caingangue, porque era assim que eu me reconhecia, porque era assim que a FUNAI também me denominou, né? Mestiça. Porque quando ela coloca no meu registro de nascimento, lá no RANI, que eu sou Gilza Ferreira, mestiça caingangue, ela também me nega, enquanto pessoa indígena. Me negando enquanto pessoa indígena, ela me nega o meu modo de vida. Negar o meu modo de vida, ela nega o meu território. Negando o meu território, ela nega a demarcação. Então, a gente não tem demarcação de terras indígenas, porque a gente teve um movimento grandíssimo há 2 anos atrás, sobre o marco temporal. Porque os movimentos indígenas saíram para falar, não, o Brasil é terra indígena, e o pouco que tem demarcado, vocês não vão tirar da gente, né? Então, o movimento indígena, nesse sentido, também está muito, muito organizado, vem se organizando cada vez mais. A COP30 está aí, vocês vão ver o protagonismo dos povos indígenas. Mas, assim, é luta, né? Então, sair da comunidade, se reconhecer caingangue, entender a universidade como um espaço de luta também, é um processo de resistência para nós indígenas. Então, muitos de nós estamos saindo das nossas terras indígenas, dos nossos lugares, e quando não das terras indígenas, das cidades, dos próprios centros urbanos, porque tem muitos indígenas nos centros urbanos que até 2010 não se colocavam enquanto indígena, porque é muito difícil ser indígena no Brasil. É muito difícil falar assim, olha, eu sou caingangue, lá na Universidade Estadual de Londrina. Aqui no SESC já, né, a gente já está com gente tudo que
Mas aí fora, será que eu consigo falar que eu sou cangangue? De peito aberto, assim, com orgulho? Eu consigo, porque eu já me fortaleci no movimento, já me fortaleci na minha identidade, já sei quem eu sou, mas muitas das minhas não conseguem. Então, tem estudantes, por exemplo, lá em Londrina, que eles falam que, aí tem um fenótipo indígena, aí eu sou mestiço japonês, porque é mais fácil ser japonês do que ser cangangue na UEL. É até melhor ser japonês do que ser cangangue. E aí, em 2025, a gente já consegue se reconhecer enquanto indígena nesses lugares. Então, está vindo muitos indígenas para a universidade, e eu acho que isso vem abrindo caminho, professora, para a gente discutir, sabe, as diversas áreas de conhecimento. Não tenho um estudo, não sou especialista em sustentabilidade, fiquei até pensando, o que é sustentabilidade em cangangue? Estava conversando ontem, e aí tem um monte de palavra bonita que a universidade inventa e leva lá para a comunidade. Bem viver. O que é bem viver? Feminismo cangangue. Gênero. O que são essas palavras lá na minha língua? Então, Tara. Tara, para mim, Tara, para os cangangue, é duro. Tara, uma pessoa dura. Então, fui para a oficina em Roraima, e aí era para escolher uma palavra, assim, né? De como que... e aí tinha todas essas palavras. O bem viver, o gênero, o feminismo, a sustentabilidade. São palavras bonitas, né? Mas que não nos alcançam. Então, quando eu chego lá, na minha comunidade, e falo para os meus, empreme uma para tempó. O que eu estou falando para ele? Né? Que vamos continuar firme, forte, resistente, sustentável. Aí levei o agrônomo lá, que eu conheci lá na UEL, que tinha uma ideia maravilhosa, que ele ia transformar minha comunidade, que ele ia plantar, ia fazer agrofloresta. Eu falei, nossa, vai transformar agora. Aí chegou lá na minha comunidade, ele ficou decepcionado, porque a agrofloresta já tinha. E eu não sabia o que era agrofloresta. E eu achei que eu ia arrasar levando ele lá, que ele ia fazer a agrofloresta. E aí ele chegou lá em casa e tinha feijão, e tinha mandioca, e tinha milho, e tinha manga, e tinha laranja, mexerica, purunga. Tinha tudo no quintal da minha mãe. Ele ficou decepcionado, nunca mais voltou. E é sobre isso, assim, porque são essas palavras bonitas que a universidade cria, conceitua e leva para a comunidade e quer que a gente dê conta dela. Porque os povos indígenas são sustentáveis. Somos. Mas em que conceito de sustentabilidade? O que é isso na prática para nós? Né? Como que a gente vive essa sustentabilidade lá na minha comunidade? Então, vive-se essa sustentabilidade na minha comunidade porque eu tenho um território demarcado. Então, vivia essa sustentabilidade. Vivia, como eu falei, nadando nos rios, comendo as frutas, fazendo arapuca, comendo as caças, passarinhos, buscando as frutas. Aí venho para a universidade e entendo que isso é sustentabilidade. E aí, como que eu levo essa palavra lá para os meus? Né? Mas eu acho que é esse o movimento, assim, da gente vir. Então, fico muito agradecida de estar aqui, falando dos cangangue, de como que é a nossa vivência, de como que é o nosso entendimento, porque a universidade, ela ainda é muito conceituada, sabe? Assim, ela é muito distante da gente. Ela não conversa realmente com as comunidades. Ela tem um ou outro projeto de extensão dentro das comunidades indígenas, eu estou falando da UEL, que é a universidade que me referencia. Então, tem um ou outro projeto de extensão que atende a comunidade e que já chegou com o projeto lá, entendeu? Conversou com a comunidade? Não, o projeto já está pronto, já está financiado, a rubrica está aqui, e é desse jeito que vai ter que ser, né? Então, como que nós, indígenas, também encontramos estratégia
para sobreviver a esse lugar que vocês nos colocam, né? E que nos delimitaram, principalmente a partir do território, né? Então, a gente não tem terra demarcada. A maior bandeira de luta dos movimentos indígenas, do movimento indígena, né, é a demarcação de terra indígena. Então, quando a professora fala do compromisso profissional, demarcação já. É demarcação já. Se não demarcar, não tem território. Se não demarcar os territórios indígenas, daqui 50 anos o planeta vai realmente estar em caos, porque o que a gente tem, a floresta que está em pé, são dentro dos territórios indígenas. A minha terra indígena, por exemplo, então a cidade fica embaixo e a terra indígena no alto. Então você vê nitidamente assim a floresta na terra indígena. E eu sempre escuto, nossa, esses índios, desde quando eu moro aqui, aquele mato está lá e eles não cortaram. Eu já escutei isso muitas vezes. E é isso, o mato está lá. E a gente não vai cortar. Porque o mato é nossa vida, a terra é nossa vida, a árvore é nossa vida. É como o Krenak, o Davi Kopenawa fala, de que esses seres não vivos, eles também fazem parte da gente. Eles também fazem parte desse lugar, né? E esse respeito que a gente tem. Então, esse modo de vida nosso, essa nossa prática, esse jeito de ser, ele só vai continuar com a nossa resistência, com a nossa força, né? E vir para a universidade, entendi que foi nesse sentido, assim, estou nesse lugar, nesse sentido de continuar lutando, sabe? De continuar, porque lá na aldeia também eu lutava, para sobreviver, assim, no sentido de buscar alimentação. Então, a gente luta por alimentos. É escasso. E aí, o capitalismo também está dentro das comunidades indígenas, por meio da igreja, principalmente. A falta de políticas públicas afeta de uma maneira que a igreja tomou conta. Na minha comunidade indígena tem mais de 8 igrejas dentro da comunidade. A gente é 600 pessoas dentro da comunidade. Tem 8 igrejas. E eu não estou fazendo uma crítica à igreja de ninguém. Eu só estou dizendo que, desse jeito, essas igrejas também estão influenciando a nossa prática, a nossa sustentabilidade, como colocou a professora, o nosso modo de vida, explicitamente assim. Então, buscar estratégias enquanto indígena é por meio do movimento indígena. Então, hoje o movimento indígena está bem bonito, assim, né? A gente tem a Sônia Guajajara, que é uma mulher... A gente também está num governo que está nos favorecendo, né? Isso também é importante falar, porque a gente não pode também estar desconectado dessa política, né? Se a gente não está, como eu falei, do mesmo jeito que o capitalismo ele está dentro das comunidades, a gente também está buscando formas de resistir a ele, sabe? E não é porque o capitalismo está lá dentro da comunidade que a gente deixou de ser indígena. Então, lá dentro da comunidade, todo mundo tem uma televisão, no mínimo 32 polegadas. Todo mundo tem Netflix. Todo mundo tem água encanada, energia elétrica, um banheiro, casinha da Coapar, o governo fez casa de alvenaria. E a gente deixou de ser caingangue por conta disso? Não. Mudou. E eu só estou aqui falando com vocês hoje porque os meus antepassados, eles resistiram, eles foram encontrando modos de resistir para eu conseguir estar aqui, porque senão eu não conseguiria. Também tinha sido dizimado o meu povo, os caingangue. Então, então eu vou finalizando, dizer da importância da presença dos indígenas, sabe? Ocuparem esse espaço, mesmo com a linguagem simples. Acho que a gente tem uma linguagem que, nossa, como que eu vou falar perto da professora? Assim, como que trazer, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, trazer a gente para esse lugar.
estar aqui é muito importante para mim, porque eu não estou sozinha. Trago os caingangue aqui comigo, os Guarani e os Xetá, porque também são povos da minha comunidade. Então, apresentar esses povos para você e falar como que os caingangue estão dentro dessa sustentabilidade, estão buscando essa sustentabilidade no sentido da sua vida, do seu modo de ser, é muito importante para mim, porque certamente vocês tinham escutado falar dos caingangue pelos livros ou pela formação escolar, de que todos nós, né, somos índios, e não indígenas, e não caingangue, e não guarani. Então, acho que é importante a nossa presença, agradeço muito o convite, a acolhida, o respeito que vocês estão tendo da escuta. Então, a escuta é muito importante para nós. Então, vocês abrirem, né, o ouvido para me escutar, no sentido de escutar um povo, sabe? Escutar de como que é o meu povo, é muito importante para mim. Fico muito agradecida e também me coloco à disposição. Queria agradecer a Gilza pelas excelentes contribuições, né, trazendo aí seus territórios de vivências para compartilhar com a gente, que é um presente muito grato para nós, ter a sua presença, da professora Raquel, e assim a gente vai fortalecendo as nossas vivências e seguindo em movimento, né? Sementes em movimento, gostei muito disso, porque com certeza as pessoas que estão aqui serão transformadas e levarão isso adiante para outros espaços, né? O importante é fazer ecoar, né? Agora a gente tem esse momento da finalização, né, para fazermos as considerações finais. Antes de mais nada, eu gostaria de aqui fazer os agradecimentos, né, primeiramente às nossas palestrantes, à professora Raquel Santana e a Gilza, pelas excelentes contribuições, por fazerem essas partilhas de forma tão brilhante conosco, né? E também lembrando dessa possibilidade de todo mundo ainda procurá-las para a gente continuar o debate, já que a gente não vai conseguir fazer aqui nesse momento, mas que a gente faça ecoar em outros espaços e a gente se conecte aqui também, né, com tudo isso. Trazer aqui também os agradecimentos ao SESC, ao CBCIS, à PUC-SB, à Unesp, ao CRES-SP, à ABEPS, à Unifesp, que organizaram esse evento, esses eventos, aliás, no plural, né, tão incríveis e tão muito bem estruturados aí para contribuir conosco em todo esse movimento e que a gente siga com essa perspectiva crítica acerca do desenvolvimento sustentável, né, como bem a Raquel trouxe aqui para o debate com a gente, porque o que nos vendem é essa visão de que é possível superar e ter uma sustentabilidade dentro do sistema do capital, mas, na verdade, a superação que a gente pensa é outra, é para além do capital, né? Uma transformação que perpassa aí por esse movimento de transformação de todas essas estruturas, e a gente sabe que essa alternativa é radical, mas radical naquele bom sentido de agarrar as coisas pela raiz e acreditar que no coletivo a gente vai avançar, né? Antes também eu gostaria de terminar aqui com um poema, né, do Sérgio Vaz, que traz um pouco dessa inspiração sobre essas sementes, né, novamente, essa analogia, que a gente planta e com a paciência, com essa coletividade necessária, com esse olhar que a gente traz para tudo isso, a gente faz acontecer de outras formas, né? E o poema do Sérgio Vaz é assim: adubar a terra com números e letras, asas e poemas, para colher lírios, cravos e alfazemas. Agricultor, o bom mestre sabe que espinhos e pétalas fazem parte da primavera, porque ensinar é regar a semente sem afogar a flor. Então, que a gente siga aí em movimento, né, e também nos inspirando coletivamente. Vou passar a palavra para a professora Raquel e para a Gilza fazerem as considerações finais, mas já adianto o meu muito obrigada pela presença de vocês. Peço desculpas, eu esqueci de fazer minha audiodescrição, vou fazer agora. Sou uma mulher branca, alta,
estou vestindo uma roupa caque, eu acho que é caque esse nome aqui, uma calça bege, um óculos azul, sou branquinha de cabelo curtinho, né, gente? Tá curtinho, né? Tá pouquinho, não, tá curtinho. E é isso. Tem mais de 60 anos. Gosto sempre de dizer que sou uma mulher já idosa. Que essa questão do etarismo é muito forte. Agora que a gente vai chegando nessa idade, a gente sabe que a gente não pode dizer que a gente é idoso. Falo, não, mas você é jovem. Eu falo, não, eu não sou jovem, eu estou bem na minha idade. É diferente, né? Uma coisa de outra. E está tudo bem eu ter esses mais de 60 anos. Eu estou curtindo muito. Só precisa a Unesp me soltar um pouquinho. Bom, mas eu queria dizer sobre esse momento de participação aqui. Quando eu trouxe o Krenak falando do mito do desenvolvimento, eu sabia que a Gilce ia dar aula sobre isso aqui. Porque, na realidade, o capital em especial, ele cria um monte de termos, a universidade também, para dizer algo que é muito simples. Existe um jeito de viver conectado ao planeta sem destruí-lo. E as comunidades indígenas são um dos maiores exemplos disso, mas comunidades quilombolas são exemplo disso, comunidades camponesas, ribeirinhas, são exemplo disso. Agora, o nosso ideário de desenvolvimento faz com que a gente introjete isso dentro de nós. Vou contar muito rapidamente para vocês. A primeira vez que eu fui em Cuba, em 2004, eu olhei para aquela sociedade e disse, como pode o conceito de desenvolvimento, sinônimo de tecnologia, estar tão presente dentro de mim? Eu estranhei. Porque é como se aquela sociedade estivesse atrás, porque tecnologicamente tinha menos tecnologia. Um país que não tinha uma criança mal arrumada, gritando, abandonada, passava em frente às escolas, você só ouvia grito de alegria, não tinha estresse. Então, essa sociabilidade está muito enfiada dentro de nós. As pessoas gritam quando vê um besourinho andando pelo chão, quando vê uma aranha, se ela for marrom, já quer chamar o IBAMA para ver se tem alguma coisa para acudir-los. Nós estamos desconectados da natureza, nós precisamos nos reconectar, e nada melhor do que estar próximo de comunidades que não perderam esse vínculo. Eu digo isso porque, olha, eu moro há quase 20 anos em área rural. E como foi bom para a minha vida me reconectar com a natureza. Acho que se nós queremos pensar um outro mundo, uma outra forma de vida, nós vamos ter que também assimilar um outro jeito de viver. É este o convite. Seguirmos na luta e nos propormos a olhar para quem sabe, para quem tem outra condição, se reconectar com a natureza e como um exemplo, como uma possibilidade. Sem idealismo, sem idealismo. O ser humano vai ser ser humano em qualquer lugar e vai ter suas contradições. Mas nós podemos aproveitar muito dessa experiência, dessa conexão com a natureza, para construir o mundo que nós queremos para além do capital. Era isso, gente. Muito obrigada. Eu também quero agradecer mais uma vez. Eu também sempre gosto de terminar convidando, fazendo um convite. Então, convido vocês a conhecer uma comunidade indígena, né? Acho que aqui de São Paulo é mais perto, não vou falar para vocês no Paraná, mas se vocês forem no Paraná, também se acheguem numa comunidade indígena. Não tem comunidade indígena perto do meu município, mas tem uma estudante que estuda na minha sala, então eu vou perguntar para ela como que é lá na comunidade dela. Né? Vou me aproximar dessa estudante, vou acolher essa estudante indígena ou esse estudante indígena, né? Porque muitas vezes a gente não acolhe e ainda exclui, né? Então eu enquanto indígena tenho sentido assim, que muitas vezes as pessoas não nos acolhem e querem que a gente fique bem longe, lá na floresta, que eles acabaram com a floresta e querem que a gente continue na floresta. Muito contraditório, assim. Mas gostaria também de terminar aqui recitando um poema da Márcia Cambeba. Me peço licença para ler para vocês. A voz da terra. A força que faz viver alimenta a planta,
faz a terra se mover. Na fartura, alegria, na privação, lamentação. O que faz minguar a planta é descuido, é poluição. Para se defender da agressão, reunido com os encantados, o pajé foi convidado para esse encontro ancestral. Com o maracá faz a dança, esse ser divinal. Sani tururucari, Sani maíra, Sani tuiá. Um estrondo se anuncia. Ela aparece na ventania, acompanhada dos animais, e num grito diz: está decretado a partir de hoje. Desmatamento e poluição não teremos mais. Não carregarei teu peso, teu odor e teu descaso. Quero respeito e dignidade dos racionais habitantes da cidade. Muito obrigada.